Olá a todos, aqui quem vos fala é o Izen. E hoje nesse vídeo do canal eu pretendo falar um pouco sobre a verdadeira liberdade, as noções de liberdade moderna, tanto quanto antiga, como essa mudança ocorreu ao passar do tempo. E, bem, eu tô um pouco gripado, então minha voz tá um pouco esquisita, pode estar incomodando algumas pessoas, mas por favor, peço que não prestem muita atenção nisso e se foquem mais no conteúdo mesmo, tá? Porque realmente é algo importante, esse vídeo. Bem, esse vídeo é, até certa forma, um complemento para um vídeo mais antigo do canal, A Liberdade que Lhe Prende. Um pouco mais bem explicado esse vídeo, é melhor do que aquele outro vídeo, de forma geral, porque aquele outro vídeo focou-se mais na visão católica de liberdade. Esse aqui eu vou focar sobre a visão moderna, mas na visão moderna e na visão grega, mas eu também vou falar um pouco sobre da católica, tá? Bem, a nossa noção de liberdade é completamente diferente da verdadeira liberdade. É diferente tanto da noção grega, que vai ser tratado nesse vídeo, e a católica, que foi tratado no outro vídeo, mas vai ter um pouquinho de espaço aqui também para refrescar na memória, caso você não queira assistir outro vídeo. Bem, nossa noção sobre liberdade é errônea, completamente diferente da verdadeira liberdade. Mas afinal, qual é a verdadeira liberdade? Qual a noção correta? Bem, a liberdade certamente não é o livre-arbítrio, mas sim a aplicação da lógica sobre as questões corpóreas, capacidade do homem de domar seu corpo, seus impulsos, seus instintos, seria o ato de vencer a si próprio. Mas para nós termos uma verdadeira noção de liberdade, precisamos compreender qual é a noção moderna e entender seu erro. Bem, a noção moderna, como nós dizemos anteriormente, é a visão que a liberdade é o livre-arbítrio e que o livre-arbítrio é a liberdade. Para entender isso, é necessário irmos em partes. Falarmos um pouco sobre o livre-arbítrio e a liberdade moderna. Bem, o que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade do homem de tomada das escolhas, trilhar seu caminho conforme sua vontade, a liberdade de escolha, a capacidade de escolha autônoma. E a liberdade moderna é exatamente a mesma. A noção da liberdade moderna é exatamente a mesma do livre-arbítrio, sendo que se nós apresentássemos duas frases, que eu vou dizer adiante, para uma pessoa, ela provavelmente dirá que as duas têm o mesmo significado. A primeira frase é: Deus nos deu o livre-arbítrio. E a segunda frase é: Deus nos deu a liberdade. Certo? Tente fazer esse experimento aí na sua casa. Chame um tio seu, um amigo seu, que não estudou muito filosofia, não estudou muito teologia, enfim, seu pai e sua mãe, e apresente essas duas frases para ele, faça esse teste, pergunte o que eles veem de diferente numa e na outra. Eles provavelmente vão dizer que tem o mesmo significado, porque atualmente a noção de liberdade se fundiu com a do livre-arbítrio, tanto que chegou a um ponto de ser a mesma coisa praticamente. Hoje em dia, a liberdade é vista como uma capacidade de tu ir lá, se eu quero pegar, por exemplo, essa folha, eu pego ela. Se eu quiser pegar um livro e abrir, eu pego ela. Se eu quiser pegar um cubo mágico, eu pego ele. Eu compro ele. Se eu quiser ir lá numa balada e pegar milhões de vezes, tu vai lá e tu faz. Essa é a noção de liberdade. Mas isso, na verdade, não é liberdade. Não é compatível com a noção grega, a noção antiga de liberdade, tanto quanto a noção católica de liberdade, certo? Antes eu tinha apresentado um pouco da noção grega, que é a aplicação da lógica, do raciocínio sobre os instintos do corpo, sobre os impulsos do corpo, sobre a vontade, sobre a tua vontade. Não sei direito uma palavra em português que seria muito adequada para isso, mas em inglês seria urges, certo? Aquela vontade que vem, que cresce, tu quer fazer isso, tu não sabe um porquê disso, só quer ir lá e fazer isso, pronto. Não tem uma lógica por trás, certo? Os instintos primitivos do corpo e a liberdade, na visão grega, é exatamente tu controlar isso. Tu ter domínio sobre si próprio, né? Domar o próprio corpo, domar as próprias vontades. E a moderna é a noção de que liberdade não passa do livre-arbítrio. É uma noção muito mais simplificada, muito ruim realmente,
é uma noção horrível mesmo, sabe? Não é uma noção que passa realmente liberdade. Porque, querendo ou não, essa noção se fundiu quando o livre-arbítrio se tornou uma coisa igual. Como dito antes, se tu apresentar essas duas frases para uma pessoa, ela provavelmente vai dizer que as duas têm o mesmo significado, certo? Uma pessoa que não é estudiosa. Ou se ela notar uma diferença, ela vai dizer que é mínima. Ela vai dizer, muda a palavra, algo muito simples mesmo. Ela não vai chegar à liberdade, é completamente diferente de livre-arbítrio, como eu tô falando nesse vídeo. Bem, lembrando que a aplicação da lógica se trata da noção de liberdade grega, certo? A católica é um pouco diferente, mas em certo ponto é o mesmo. É a mesma, o cerne, a ideia central é de certa forma a mesma, né? Como naquele vídeo eu disse, a noção de liberdade católica é estar livre de todo o pecado, de tudo que vicia e desses instintos primitivos, querendo ou não, também levam ao pecado, mas para tu se dominar mesmo, para tu nunca mais pecar, tu precisa dessa noção grega de aplicar o raciocínio também sobre os instintos do corpo, sobre si mesmo, sobre o ser não pensante que há dentro de você, certo? Então, querendo ou não, ser livre pela noção católica exige também você ser livre pela noção grega. Bem, nós também precisamos ver como ocorreu essa mudança, certo? Essa mudança ocorreu perante vários fatores, mas o principal deles é o antropocentrismo, porque ele é o iniciador de todos os movimentos humanistas e modernistas que culminaram no enfraquecimento do ideal católico sobre a liberdade, porque a filosofia, conforme o tempo foi mudando, não só na questão de livros, não só na questão de tratados diferentes, enfim, de livros filosóficos, de ideias filosóficas diferentes, mas essas ideias também foram chegando às pessoas e não ficaram só na própria filosofia. Mexeram com as pessoas. Essa ideia muito mais humanista, essa visão muito mais humanista, muito mais, como eu posso dizer, muito mais sem consequências. Teus atos não têm consequências. Ver o correto e errado é relativo, certo? Isso, conforme o tempo, toda essa questão humanista e modernista foi culminando nesse enfraquecimento do ideal católico, tanto quanto do grego, da perda desse ideal de liberdade. Mas afinal, qual é a verdadeira liberdade? Verdadeira liberdade é a negação de tudo e qualquer coisa que tem potencial vicioso, pois o vício prende e o pecado também é vicioso. Portanto, ser livre é estar liberto de todos os vícios, de todo o pecado. Bem, a noção da verdadeira liberdade está muito melhor, está mais expressa por mais tempo e mais simplificada no outro vídeo que vai ficar linkado aqui no final desse. Mas, resumidamente, a verdadeira liberdade se vê pela santificação. Porque a santificação liberta, certo? Liberta de vícios, liberta do pecado, porque o pecado vicia, o pecado aprisiona uma pessoa. Por exemplo, eu aposto que tu nunca viu uma pessoa viciada em rezar o terço, né? Mas quantos tu já deve saber que são viciados em drogas? Quantas pessoas que não conseguem ficar quase um mês sem ir numa balada, fazer bosta lá, beber. Olha, tem muita gente que não consegue passar mais de um mês sem fazer isso, certo? Mas quantas tu vê que não conseguem ficar uma semana sem ir pra igreja, não conseguem ficar um domingo sem ir pra igreja? E se elas não conseguem ficar sem ir pra igreja, exatamente porque elas sabem que isso é libertador. A mente delas, o ser pensante, a fé delas, o ser pensante diz isso, não, eu tenho que ir, eu devo ir, eu vou ir, certo? É pelo ser pensante. Porque se você for seguir seus instintos, por exemplo, só iria ficar aí na cama deitado o dia inteiro, porque tu tem comida em casa, não precisa de mais nada, certo? Vai pro trabalho, trabalha pra comprar comida, depois passa o dia inteiro deitado no sofá, vendo filme, vendo qualquer porcaria que a indústria te entregar.
Então essa é a verdadeira noção de liberdade, é se libertar, se tornar um santo realmente, porque quem realmente é livre são santos. Os santos eram livres. Todo mundo que busca a liberdade, a santidade, por consequência está na busca da liberdade, certo? Então, esse daqui é o vídeo. Caso vocês queiram ver mais sobre essa verdadeira noção de liberdade, eu vou deixar aí no final o, o vídeo aí na tela. Cliquem caso vocês queiram ver mais sobre esse assunto. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil tanto para seus estudos quanto para sua vida pessoal. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Até a próxima.